que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Repita comigo: perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lembra que o outro devia 10.000 e esse devia 100 denários. 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos carcereiros, aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Preste atenção. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos e ore mais uma vez. Pai, nós lemos a tua palavra que é a verdade que liberta, que transforma. E nós imploramos ao Senhor, pedimos por misericórdia nesta noite, que o Senhor nos alimente com uma porção dessa palavra, porque nós somos necessitados de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a tua palavra, de receber a graça do Senhor para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude neste momento a compreender estas verdades, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Amados, o tema da nossa palavra nessa noite é inferno existencial por falta de perdão. Eu quero começar a ler com você esse texto aqui de trás para frente, porque Jesus conta uma parábola e ele encerra ela dizendo o seguinte: olha, tudo isso vai acontecer com vocês se vocês não aprenderem a perdoar. Não é isso que está escrito aqui? Ou eu entendi errado? Verso 35: assim também meu Pai, Deus, o Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Pois bem, amados, nós temos falado a respeito da cultura do reino de Deus, temos falado a respeito desse tema, irmãos, a que reino nós pertencemos. Este ano é um ano para que esta mensagem fique realmente, marcada de maneira pontiaguda nos nossos corações, marcada a ferro e fogo nas nossas mentes, para que a gente tenha essa identificação a que reino nós pertencemos. Porque se nós pertencemos ao reino de Deus, se nós fazemos parte do reino de Deus nessa terra, se nós vivemos na cultura do reino de Deus, então nós precisamos entender e assimilar essa palavra que nós acabamos de ler. É uma parábola. Quando encerra a parábola, o Senhor dá o seu referendo nessa parábola. Mas olha que coisa interessante, irmãos. A parábola diz que um senhor tinha um devedor, não só um, tinha vários devedores. Digamos que todas as pessoas daquele reino deviam aquele senhor.
ele era senhor, e todos aqueles que lhe deviam, de vez em quando ele prestava conta. E aquele moço que devia 10 mil denários, ele não tinha como pagar naquele momento, ele não tinha como pagar aquele recurso. Então diz a palavra que ele se prostrou diante daquele senhor, ele se humilhou diante daquele senhor e disse para ele: olha, tenha paciência comigo, porque eu vou pagar. Tenha paciência comigo. Ele nem pediu para que o moço perdoasse a dívida, ele pediu que ele pudesse dar mais um tempo para ele, que tivesse misericórdia dele. Aquele senhor, movido de compaixão, então ele cancela aquela dívida, ele perdoa aquela dívida. Não é isso que Jesus fez conosco, irmãos? Quanto você devia para Deus? Quanto você devia para o Senhor? Você tinha uma dívida impagável. Quem poderia pagar? Eu não poderia pagar, você não poderia pagar, porque nós não poderíamos nos remir dos nossos pecados. Jamais poderíamos chegar diante de Deus e dizer assim: eu estou aqui na tua presença por minha livre vontade, remido pelo meu próprio sangue, querendo ter acesso diante de Deus. Ninguém poderia fazer tal coisa, porque nós sabemos que há só um caminho. O caminho é Jesus. E para que o caminho Jesus fosse o meu caminho, eu tinha que saldar a minha dívida com Ele, mas eu não tinha condição de saldar essa dívida. Era muito pecado, eu não tinha como pagar. Ainda que eu trabalhasse a vida toda, acumulasse milhões de riqueza, não poderia pagar. Mas Ele teve misericórdia de mim, Ele teve misericórdia de você que está aqui nesta noite e quitou a nossa dívida, cancelou a nossa dívida, nos declarou justo diante de Deus por causa do teu sangue. A partir do momento que nós cremos em Jesus, a nossa dívida foi cancelada. Nós não devemos mais nem um centavo. Por que nós precisamos aprender a cultura do reino de Deus, irmãos? Porque essas são verdades elementares que nós precisamos cultivar. E diz a parábola que aquele moço, então, ele vai embora feliz da vida, porque agora ele não devia mais nada, ele poderia agora reconstruir a sua vida, talvez até fundamentado naquele recurso que ele havia tomado emprestado, que de repente ele não poderia pagar. Não era nem porque ele não tivesse feito bons investimentos, talvez não tinha liquidez. Então de repente ele foi embora para frente, e ele poderia crescer, poderia prosperar, e feliz porque ele foi perdoado. Mas quando ele encontra alguém semelhante a ele, porque ele tinha um senhor e ele era senhor de alguém, né? Existe aqui, irmãos, uma coisa muito interessante, porque nessa escala de dívida, alguém sempre deve alguém, que sempre deve alguém, que sempre deve alguém. Não é verdade? Alguém está sempre devendo alguma coisa. Então, quando ele se depara com esse com servo, porque todos dois eram servos daquele senhor, mas ele era ainda servo daquele que era servo daquele senhor. Então ele estava debaixo de duas servidões, e ele devia 100 denários. Diante de 10 mil era nada. E quando aquele moço faz a mesma coisa com ele: olha, tenha paciência que eu vou pagar. Eu vou pagar, tenha paciência. Não vou ter paciência coisa nenhuma. Pegou a mãe do sujeito, pegou a esposa, pegou os filhos, pegou tudo que ele possuía, confiscou, pegou a família, jogou dentro de um cárcere e deixou eles ali mofando até que a dívida fosse quitada. Aí, algumas pessoas que tomaram consciência daquilo acharam aquilo um absurdo, porque foi notório para a sociedade que aquela pessoa foi perdoada, assim como é notório para a sociedade que nós fomos perdoados dos nossos pecados.
Quando alguém vê você na igreja, você quer um ex isso, um ex aquilo, um ex aquilo outro, né? Toda a sociedade e a comunidade sabe que você foi liberto pelo poder de Deus. As pessoas gostam muito de falar assim: fulano aprontou, pintou e bordou e agora é crente. Mas ele não quer falar isso num sentido muito pejorativo, não. Ele é que não quer glorificar a Deus pela transformação da sua vida. Aí ele fala: o Zé Gonçalves, depois de aprontar todas, agora é crente. Mas é porque eles conheciam a vida do Zé Gonçalves, que já testemunhou para nós muitas vezes aqui. Só que quando eles olham para ele hoje, eles queriam, sabe fazer o quê? Glória a Deus nas alturas, glória a Deus pela libertação do irmão Zé. Mas eles não fazem, sabe por quê? Porque eles não querem declarar Deus como Senhor. Então eles falam assim: depois que aprontou toda, agora enfia uma bíbliazinha debaixo do braço e sai por aí dizendo que é santo. Não é assim? É desse jeito. É o que falaram de mim. Rapaz, depois que você aprontou o diabo, agora é até pastor. Pois é, você vê como é que Deus faz, né? Deus faz um negócio extraordinário na vida do ser humano. Aquele porqueira que não valia um vintém, agora está aqui uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, quando Deus nos transforma, nos liberta, é notório para todos esta libertação. É notório. Tanto é que quando uma pessoa se desvia do Evangelho, as pessoas que não conhecem Jesus ainda, que ficam sabendo daquilo, elas ficam aborrecidas, sabia? Elas ficam entristecidas. Olha, fulano de tal não tinha mudado de vida, está na igreja e agora está aí nos bares, está vivendo uma vida louca. A própria pessoa que ainda não crê em Jesus, ele fica chateado, ele vê que a pessoa teve um retrocesso na vida. Então imaginamos que esse sujeito, quando foi perdoado, todo mundo ficou sabendo, porque a dívida dele era enorme, era muito grande. E quando eles souberam que ele fez aquilo que o outro não fez com ele, eles ficaram nervosos. E fizeram o quê? Eles foram lá e acusaram aquele moço. E aí, irmãos, Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz que nós temos um acusador. O acusador das nossas almas, ele vai diante de Deus nos acusar. Apocalipse diz que ele vai cair. No fim dos tempos, ele vai cair, o acusador dos nossos irmãos, que dia e noite vai na presença do Senhor nos acusar. Você imagina quando você comete um pecado e que você não confessa esse pecado, quando você entra diante de Deus para falar com Deus, o acusador vai lá na presença de Deus e fala: tu não pode abençoar esse camarada aí, porque ele está em dívida, não pode ser abençoado. Mas imagina que no meio do caminho, que o diabo tem que levar lá a acusação, você se quebrando e fala: Senhor, eu me arrependo deste pecado. Aí quando ele chega lá na presença de Deus, que vai te acusar, porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele tem que sair daqui e viajar até a presença de Deus para te acusar. Quando ele chega lá, que ele fala assim: aqui, ó, não pode abençoar aquele sujeito que está orando lá, porque ele está com pecado, e ele estava com um pecado coberto. E Deus olha para o capeta e fala: qual pecado? Cadê o pecado? Que pecado? O sangue do meu filho já perdoou aquele pecado. Não existe mais aquele pecado. E aquele acusador volta envergonhado. Nós temos aqui essas figuras de amigos que foram lá no rei e denunciaram, acusaram aquele sujeito pelo que ele fez. Aquele senhor chama aquele servo e diz para ele assim: olha, eu não fiz por você, você não pediu misericórdia, eu não tive, eu não perdoei a sua dívida, por que você não fez a mesma coisa com aquele outro? Por que você não retribuiu a bondade? Por que você não fez uma corrente do bem? Por que você não foi lá e abençoou o outro? Não, você foi lá e simplesmente fez tudo aquilo que eu ia fazer com você, e eu não fiz com misericórdia, e você não teve misericórdia do outro. Vou colocar você agora na prisão, a sua família, e você só sai de lá enquanto até pagar o último centavo. E aí Jesus está dizendo: assim será também com vocês, se não souberem perdoar
os seus irmãos. Então, olha, irmãos, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque quando você comete um pecado, preste atenção nisso aqui, por favor, para você pegar o negócio. Quando você comete um pecado, um deslize, você logo se atenta àquilo, né? Ah, Senhor, misericórdia, eu não queria fazer isso. Mas o pecado da falta de perdão, irmãos, ele é um perigo, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não se convence de que não perdoou. A gente não se convence. Aí ele fala, não, está perdoado. Está perdoado, mas eu não gosto nem de ver a cara. Está perdoado, mas não anda comigo. Está perdoado, mas é ele para lá e eu para cá. Está perdoado, mas eu não quero nenhum tipo de relacionamento. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Quando foi que isso foi perdão? Existe uma expressão que diz que o perdão traz o ofensor de volta para a sua história. Olha, o perdão traz o ofensor de volta para a sua história. Se você perdoa de verdade, ele pode voltar a fazer parte da sua história, da sua vida. Mas eu não perdoo e acho que perdoei. Mas por que eu perdoo? Acho que perdoei, não perdoei? Como é que eu vou saber disso, pastor? E tal, irmãos, como é que eu sei que eu perdoei uma pessoa? Quando aquela pessoa não me causa mais asco. Quando aquela pessoa já não me causa mais estranheza. Quando a presença daquela pessoa não me é ruim. Quando a presença daquela pessoa não me causa mal. Eu sei que eu perdoei aquela pessoa. Eu sei que eu liberei perdão no meu coração por aquela pessoa. Agora, se quando chega uma pessoa, eu me aborreço, eu me entristeço, eu não quero estar ali, porque aquela pessoa está presente, é sinal que eu não liberei perdão no meu coração daquela pessoa. E o que é que Jesus está dizendo para nós? Mas eu te perdoei, eu tinha asco de você, eu tinha nojo de você, mas era isso mesmo. Era isso mesmo, Deus estava de costa para nós. Ele tinha asco, ele tinha nojo do nosso pecado, nojo do nosso comportamento, nojo das nossas atitudes. Era isso que Deus tinha da gente. Jesus foi lá, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, rompeu a parede de separação que fazia Deus ter nojo da gente e refez a amizade entre nós e Deus, entre Deus e nós. Deus então nos trouxe para a sua história. Deus agora não tem nojo de nós, nem quando nós pecamos. Muito pelo contrário, quando nós pecamos, Ele nos atrai com corda de amor para nos livrar do pecado. O Espírito Santo fala aos nossos corações para nós abandonarmos o pecado, porque é o papel de Deus nesse momento quando nós cremos em Jesus. Mas Ele está dizendo para mim e para você, mas eu tinha asco de você, eu não tenho mais. Sabe por quê, Deus? Porque eu te perdoei. E aí Ele diz, dos teus pecados não me lembro mais. Que perdão é esse, irmãos? Que perdão é esse que a gente libera? E depois a gente não aguenta ficar perto da pessoa um minuto. Eu não suporto essa zinha. Eu não suporto esse zinho. Mas eu já perdoei. Eu já liberei perdão no meu coração. Mas se você sente essa repulsa, é porque você não perdoou. Tem a história de uma moça que a mãe dela foi infiel no casamento. O pai nunca ficou sabendo, faleceu, veio a falecer, e nunca ficou sabendo daquela história. E a moça ficou sabendo. E a partir daquele dia ela nutriu um ódio pela mãe. Um ódio tão grande. E ela culpava o pai pela morte, a mãe pela morte do pai. Mas ela convivia com a mãe todos os dias, mas era uma relação, sabe, cáustica. Era uma relação nociva, tanto para a mãe quanto para a filha. A mãe não perdeu a oportunidade, a filha não perdeu a oportunidade para expor a mãe publicamente. Virava e Michel colocava a mãe numa situação difícil. Aquela moça emagreceu, ficou fininha, de ódio, de raiva, e nunca conseguiu liberar perdão para aquela mãe.
Só que tanto ela como a mãe viveram um inferno existencial. Mas é exatamente o que acontece conosco se nós partimos para esse negócio aqui. Aquele moço outrora, que agora estava com uma vida muito boa, foi perdoado das suas dívidas, ele volta agora para dentro de um cárcere, com verdugos, com homens que tinham na mão varas para açoitar dia e noite. É assim que a falta de perdão faz com a gente, irmãos. É um açoite sobre a gente dia e noite. Dia e noite. Você não quer pensar naquilo, mas aquilo vem na sua mente. Você não quer lidar com aquilo, mas aquilo está diante de você. Você não quer ver aquela pessoa, mas volta e ela está na sua frente. Em todos os lugares que você vai, você vê aquela pessoa. Então são os verdugos que nos bate todo santo dia. E o que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Se eu perdoei você, por que você não pode perdoar? Irmãos, nós não temos o poder de conhecer todas as coisas, que esse poder só pertence ao Senhor. Nós não temos o poder de estar em todos os lugares, porque esse poder só pertence ao Senhor. Nós não temos o poder de criar, porque esse poder pertence ao Senhor. Mas Deus tirou também de um poder dele, que é o poder do amor, e comungou conosco, entregou para a gente o amor dele, e disse assim: olha, ame as pessoas como eu amei vocês. Eu estou dando para vocês o poder, a capacidade de amar. Deus comunicou conosco esse atributo, para que nós pudéssemos ter esse poder de exercer o amor com as pessoas. E não há prova maior de amor que você possa ter do que liberar perdão no seu coração por alguém que te feriu. A maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa é duas: uma é perdoar, a outra é orar por ela. A maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa. Agora, quando nós não fazemos isso, aí você tem um acusador 24 horas por dia na presença de Deus, dizendo assim: tu não pode abençoar ele, porque ele odeia o irmão dele. E a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Assassino. E a gente fica perguntando: meu Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que está dando errado? Por que eu não ouço a voz do Senhor? Por que eu não sou abençoado pelo Senhor? É porque tem um acusador diante de Deus travando a sua bênção, dizendo assim: olha, não pode abençoar ele, porque ele, a situação dele, ele não perdoa. Ele tem raiz de amargura no coração. E só tem uma coisa capaz de repreender esse acusador: é o seu comportamento, é a sua liberação de perdão. E agora que eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nós precisamos treinar isso, irmãos. Tudo na vida é treino. Tudo na vida é treino. Eu vou contar para vocês uma história verídica. É de uma irmã. Você já ouviu essa história? Talvez também que nunca tenha ouvido. Aconteceu uma situação entre uma irmã e um pastor. Situações que eu não tomei conhecimento de qual é, não quis saber. Eu só queria saber de ajudar aquela irmã, porque ela não podia pensar naquele pastor. Ela simplesmente trancava os dentes. Ela tinha ódio mortal daquele pastor. Se estava em algum lugar e eu ouvisse algum assunto referente ao pastor, ela mudava toda, na hora. Era só citar o nome daquele pastor que ela ficava totalmente diferente. E eu percebi aquilo e fui conversar com ela. Ela falou: pastor, não aguento nem ouvir o nome dessa pessoa. Eu não consigo perdoar essa pessoa. E essa pessoa me ministra de louvor na igreja. Como é que pode? Uma pessoa que não é capaz de perdoar o outro, como é que ela pode falar de amor, de perdão? E aí eu conversei com ela e falei assim: irmã, vamos fazer um treinamento para você liberar perdão no coração para esse moço?
Não, pastor, não tem jeito não. Tem sim. Tem, porque toda mensagem que está na sua mente sobre essa pessoa, ela é negativa. Você só diz que não consegue. Vamos mudar essa mensagem na sua mente? Toda vez que você pensar ou alguém falar dessa pessoa, você diz: eu libero perdão no meu coração para o fulano de tal. Ela: não, pastor, o senhor está crendo demais. Não, pelo amor de Deus, não, isso não. Eu não consigo nem pronunciar, mas você vai pronunciar para você ser curado. Porque se você não fizer isso, você não vai ser curado. Aquela irmã aceitou o desafio, foi embora para casa. E depois de uns 2 meses, eu não perguntei nada a ela antes disso, né? Deixei passar um tempo. E aí ela depois foi me contar o que aconteceu. Pastor, eu cheguei em casa e fui orar. E aí comecei a orar, assim: Deus, eu li. E Deus, eu li. O pastor, quando eu consegui falar: Deus, eu libero perdão no meu coração para fulano de tal, eu vomitei. Eu vomitei, pastor, eu vomitei. Irmãos, olha que coisa terrível é o ódio. Olha que coisa terrível o ódio. Mas durante 60 dias ela fez esse treinamento. Ela mudou a mensagem no cérebro, na mente dela, dizendo assim: eu libero perdão para fulano de tal. E depois de 2 meses, 3 meses, ela chegou para mim e falou: pastor, não sinto mais nada no meu coração. Eu estou livre para amar aquela pessoa. Se eu encontrar com ela, eu dou um abraço nela. E o meu coração está pacificado em relação àquela pessoa. Eu falei assim: amém, irmã. Agora você está livre de verdade. O acusador não pode te acusar. Então, irmãos, às vezes nós cometemos alguma falha aqui de relacionamento ou das nossas atitudes, que são coisas que não afetam o outro, que é um pecado para nós. Rapidinho nós consertamos aquilo. Mas quando nós somos feridos profundamente em nossas almas, o tratamento tem que ser profundo também. Um dia eu estava lendo um livro e eu vi a seguinte fala no livro, né? Dizendo o seguinte: que o arrependimento de um pecado, ele tem que ser na mesma proporção do pecado. Já pensou nisso? O arrependimento de um pecado deve ter a mesma proporção. O arrependimento deve ter a mesma proporção do pecado. Quer dizer, se a pessoa cometeu uma falha, um deslizezinho ali, né? Não chocou ninguém, não chocou a comunidade, não chocou a sociedade, é ele com Deus, resolveu o problema lá. Mas quando o pecado da pessoa choca a sociedade, choca a comunidade, o arrependimento da pessoa com relação àquele pecado também tem que chocar a sociedade. O que é isso? O que significa isso? Que a comunidade tem que saber que eu me arrependi e que meu arrependimento foi tão grande quanto o pecado que eu cometi. Então, nós precisamos assimilar a cultura do reino. A que reino eu pertenço? Eu pertenço a um reino de amor. Eu pertenço a um reino onde o perdão é uma realidade, não possibilidade. Possibilidade é para quem está entrando por aquela porta a primeira vez. Ele vem entrar naquela porta pela primeira vez, ele está vendo para um mundo de possibilidades. Mas para quem já está aqui vivendo no reino, já não é mais possibilidades, é realidade, é verdade que tem que ser nutrida todos os dias em nossas vidas. E é um treinamento. É um treinamento. E eu preciso fazer isso todo santo dia na minha vida. Como um bom profissional que trabalha e ele precisa todo dia se adequar às novidades, assim também nós vamos treinar nossa mente para perdoar sempre que for necessário o perdão. Caso contrário, irmãos, a corda estica e estica feio. Caso contrário, Mateus capítulo 6, verso 15, diz assim: se você não perdoar o seu irmão, você vai para o inferno. Vê se está escrito assim, olha aí. Se você não perdoar o seu irmão, você vai para o inferno. Vê se está escrito assim. Digamos que eu fiz uma tradução na linguagem de hoje. O que está escrito aí?
Mateus 6, verso 15. Quem achar, lê com voz de trovão. Porém, não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Está escrito ou não está escrito isso aí? Se você não perdoar, você vai para onde? Para o inferno. Mas não está escrito com essas palavras. Mas é isso que significa aquilo ali. Se vós não perdoardes os homens as ofensas, nem vosso Pai perdoará as vossas. Pronto, acabou. Se Deus não nos perdoar, nós vamos para onde? Para onde? Para o inferno. Isso é sério. E nós estamos aqui com um tempo de realmente numa escola de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos aprender com isso. Pastor, nunca precisei disso, mas um dia você talvez vai precisar. Então você já tem que treinar. Treina com as coisas pequenas. Treina no dia a dia. Aprenda a pedir perdão com as coisas pequenas. Tem gente que ofende o outro, ofende nos bastidores, fala mal nos bastidores e não tem coragem de sair lá fora e olhar para a pessoa e falar assim: não, eu pequei porque eu falei mal de você, não deveria ter feito isso. E aí nós vimos aí de manhã, tomamos a ceia, não servimos o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo sou eu, você, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Aí nós tocamos indignamente no corpo de Cristo o mês todo, e às vezes temos medo de tomar a ceia, e às vezes não temos medo de tomar a ceia. Então, ser cidadão do céu, pertencer a um reino, é você viver nesse reino de acordo com as suas normas. E Jesus está dizendo para nós aqui nessa palavra: olha, assim como aconteceu com esse cidadão que eu peguei na parábola, joguei na cadeia, e ele foi tomar, quem tomar conta dele foi o verdugo, o carrasco. Ele apanhou durante o tempo que ele ficou preso para pagar a dívida. Tem gente apanhando para pagar a dívida que não precisava. Tem gente apanhando para pagar a dívida que não precisava. Só precisa de uma coisa boba, simples. Talvez é difícil no momento assimilar aquilo, mas é só você treinar a sua mente. Quando você treinar a sua mente para fazer isso, acabou, não tem, você consegue fazer. O diabo colocou na mente de alguns crentes que esse negócio de perdoar muitas vezes é coisa de gente sem vergonha. É coisa de gente sem vergonha. Esse negócio de perdoar, você tem gente sem vergonha. Sabe, tem gente que já perdoou não sei quantas vezes, continua errando. Mas é exatamente aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para te ensinar a perdoar. Ou você acha que Deus só coloca a gente na vida da gente, irmãos, para abençoar a gente nas coisas boas? Tem gente que Deus coloca também, como o próprio Paulo, dizendo, né, que foi lhe posto um espinho na carne, como se fosse um demônio, para ficar te espizinhando, para que você possa usar os seus dons e talentos que você recebeu de Deus para vencer aquela situação. Isso acontece muito no local de trabalho. Aquele colega seu lá que vive no seu pé: mas você não é crente? Você não é crente? Você está fazendo isso, você não é crente? É Deus falando com você: ó, coloquei esse camarada aí para te ajudar. Deixa ele te ajudar a te moldar um pouquinho. Só o ferro, irmãos, pode afiar o ferro. A palha não pode afiar o ferro, nem a madeira pode afiar o ferro. O ferro só pode ser afiado com ferro. E tem gente que, se não passar um ferro para afiar com força, que nunca vai ser afiado. A ferramenta sempre vai ser cega. Então a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, irmãos, é isso. A graça de Deus, ela tem um limite quando nós não perdoamos. Ah, mas eu estou debaixo da graça. É verdade. Mas a graça de Deus não pode alcançar alguém que não perdoa. Guarde isso no seu coração. A graça de Deus não pode alcançar alguém que não perdoa. Por quê? Porque você está bloqueado.
As suas bênçãos estão bloqueadas. O céu está de bronze para a sua vida. Então nós precisamos aprender o mais rápido possível a viver como súditos desse reino. Os súditos desse reino libera perdão no coração. Pronto, me ofendeu, me machucou, me feriu. Não vai entrar a raiz de amargura no meu coração. Eu já estou trabalhando no meu coração a liberação de perdão para aquela pessoa. Pronto. Mas ela não pediu perdão, o problema dela. Você acha que Deus está preocupado com quem fere, irmãos? Deus não está preocupado com quem fere. Porque às vezes aquele que feriu não teve nem a intenção de ferir. Talvez aquele que feriu por não entender, não conhecer, não compreender. Deus está preocupado não é com quem fere, Deus está preocupado com quem foi ferido. Quando Deus nos deixou a capacidade de perdoar, Ele estava nos dando uma ferramenta para nos libertar. Não é para libertar aquele que ofendeu, é para nos libertar, porque senão eu crio em meu coração uma raiz de amargura, e toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu me ressinto. E ressentir é ferir de volta, é abrir a ferida novamente, é sangrar de novo. Com quem que você acha que Deus está preocupado? Com aquele que te feriu, que nem lembra mais disso, que nem tem consciência disso mais, passou, talvez nem teve consciência que fez, mas você continua. Toda vez que vê aquela pessoa, aquela praga que está passando ali, me deu muito prejuízo. E é você que está se ressentindo, se ferindo novamente, quando na verdade você deveria dizer assim: Deus, Ele me deu prejuízo na verdade, mas hoje eu quero fazer uma coisa aqui, um coração de cristão, Senhor. Eu estou liberando todo o prejuízo que aquela pessoa me deu em bênçãos para a vida dele. Se for uma dívida financeira, procura a pessoa e fala assim: estou aqui hoje para abençoar a sua vida. Mas como? Eu vim aqui perdoar aquela dívida. Você não me deve mais nem um centavo. E ora para a pessoa. Acabou. Tem gente, irmãos, que põe o nome de uma pessoa na rua por causa de R$50, por causa de R$100. Crente, fulano veio aqui, está devendo R$50, não paga nunca. Está devendo R$100, não paga nunca, não paga nunca, não paga. Então não paga, então vai lá, meu filho, ensina uma lição para ele. Vai lá na casa dele, faz uma visita para ele, ora com ele e fala: meu irmão, eu vim aqui abençoar a sua vida. A partir de hoje você não me deve mais nem um centavo. Eu quero abençoar a sua vida para Deus te prosperar. Tira o fardo que está sobre o teu irmão. Tira o fardo, porque aquele fardo também está impedindo ele de ser abençoado. Quem sabe quando você faz isso, você dá para ele uma luz do que é ser cristão de verdade. Amém? Tá bom. Outra coisa, toma cuidado. Tem muito crente agiota, cobrando 10% de juros do seu irmão. Meu irmão, cuidado. Cuidado você que pega dinheiro emprestado a 10%, cuidado você que empresta. Porque quem empresta dinheiro a 10% não está querendo receber. Então vai ficar no prejuízo. E quem empresta está em desarmonia com a Bíblia. Se uma pessoa bater na minha porta pedindo um dinheiro emprestado, se eu tiver para emprestar, aquele dinheiro ali para emprestar, posso prestar uma pessoa. Na mesma condição que ele levou, ele me devolve. Se for uma coisa de necessidade, pagar uma água, uma luz, um botijão de gás, seja lá o que for, uma comida, eu jamais vou emprestar dinheiro para a pessoa fazer isso. Se eu não puder, eu ali, do meu bolso, suprir a necessidade dele, eu vou acionar algumas pessoas para me ajudar. Mas eu não vou deixar ele levar uma dívida. Sabe por quê? Porque se eu emprestar um dinheiro para pagar uma conta de luz esse mês que vem, está devendo.
Não é verdade? Ele vai ter que tomar emprestado com o outro para pagar. Então, no mínimo, eu tenho que deixar ele livre esse mês, no próximo mês ele poder fazer alguma coisa. Então, nós precisamos aprender a cultura do reino. A cultura do reino é dar, irmãos, não é emprestar. A cultura do reino é abençoar, não é oprimir. A cultura do reino é outro universo, é outro patamar. Nós ainda estamos muito mundanos com esse negócio de dinheiro. A gente tem que tomar cuidado com isso. É claro, a gente está falando aqui de coisas pequenas, de nível de sobrevivência, de custeio. Não estamos falando de um dinheiro que se tomou emprestado para comprar um carro, coisa desse tipo, etc e tal, investimento. Nós estamos falando de coisas de relacionamento, coisa pequena, né? coisas do dia a dia, em que você vai suprir a necessidade de alguém, vai cuidar de alguém. Tinha um diácono na igreja que eu era pastor. Não era pastor, eu era membro. Eu era evangelista. E um diácono me procurou um dia e falou comigo: irmão Adilson, eu estou passando um aperto muito grande. O que foi, meu irmão? O que está acontecendo? Eu peguei um dinheiro emprestado com fulano de tal, que era o pastor dele. E na época era R$100. Ele já tinha pagado 300, ainda devia 100. Ele tinha pagado 300 de juros e devia 100. O capital ainda devia. E ele me contou aquela história, eu fiquei tão chateado com aquilo, fiquei tão nervoso com aquilo. Eu disse: eu vou comprar a sua dívida. Como é que é? Não, eu vou comprar a sua dívida. Eu vou pagar ele, você não deve mais nada para o pastor. Você só vai ligar para ele e falar para ele: esse pastor, o evangelista Adilson falou que é para o senhor receber a minha dívida que eu tenho com o senhor com ele. Ele comprou a dívida. Que é só o senhor ligar para ele, passar lá e receber. Você passou? Você passou lá em casa? Você passou lá, Deus, para receber? Não passou. Por que não passou? Muito simples, irmãos. Ele ia tomar uma lição de Bíblia, que ele ia sair de lá com 2 quentes fervendo, mas os R$100 dele eu ia pagar, mas ele nunca me cobrou. E nós encontramos todo santo dia, toda reunião de outubro, a gente estava lá junto. Eu ficava olhando para o pastor pensando: vai me cobrar hoje, né? Espera ele me cobrar para a gente bater um papo, para a gente conversar. Pastor, pastor emprestando dinheiro para o membro da igreja, cobrando 10% de juro. Mas que tipo de pastor faz um negócio desse, irmãos? Nós fomos chamados para outra coisa. Eu fui chamado para ser dispenseiro de Deus. Essa casa tem um tesouro. Se o tesouro dessa casa não servir para socorrer os membros dessa casa, para que ter tesouro? Agora eu vou aproveitar dessa situação e afligir a alma dos pequeninos do rebanho do Senhor. Isso é um pecado grave diante de Deus. Então esses tipos de pecado é que a pessoa não conserta. Sabe por quê? Porque eles já cauterizaram a consciência e não acreditam que isso é pecado. Mas isso é um pecado grave diante de Deus. Quantas pessoas ficaram para trás? Por quê? Envergonhado, não voltaram mais na igreja porque não conseguia pagar aquela dívida. Então o reino de Deus é diferente. Eu não posso estar sentado no meu gabinete, alguém chegar e falar: pastor, está assim, assado, eu preciso de ajuda. É claro, irmãos, que nós temos uma peneira, um filtro. Nós temos um filtro, né? Pastor não é bobo, a igreja não é bobo, nós temos um filtro. Outro dia, o Zé do Carro passou o filtro também. Conheci a galera, Zé do Carro passa o filtro, para a gente não fazer bobagem. Então, a gente quer cuidar? Quer. A gente vai cuidar? Sim, mas no modelo do reino de Deus. E o modelo do reino de Deus é que nós estamos trabalhando nessa noite. Precisamos treinar nossa mente e nossos corações para liberar perdão, para nós trabalharmos no modelo do reino. Esse é o modelo de Jesus. Amém? Dai, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, vos darão. Emprestai
Você já viu esse texto na Bíblia? Emprestar? Não. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta para Deus. E a Bíblia diz que quem usa o seu dinheiro com usura está pecando. Então existe um limite, tá, irmãos? Um limite. Pastor, mas se eu pegar o dinheiro, eu posso cobrar o juro lá do banco para a pessoa? Você não está no acordo? Pode, não tem problema. Existe um limite, existe um sensato. Não significa que você não possa fazer um negócio com a pessoa, você não possa cobrar um juro da pessoa, que você não pode. Pode, mas tem que existir sensatez. Fiquei sabendo de uma pessoa que está pegando dinheiro de 20% emprestado. Aí a pessoa já perdeu isso, já perdeu aquilo outro, tanto pagar juros. Quem é que aguenta pagar juros de 20%, irmãos? Sabe o que a pessoa pega? Na hora que ela está no sufoco, chega a oportunidade e ela não pensou direito, entra numa esparrela dessa. Você pegou a pessoa pegar 10 mil reais com juros de 20%? Ela vai pagar isso quando? Nunca. Então nós somos cidadãos de que reino mesmo? Do céu. Amém? Fazemos parte do sistema de Deus. Por isso nós temos que aprender a perdoar como Jesus perdoou. Como é que Jesus perdoou? No último suspiro da sua alma, no último momento da sua vida, ele olha para uma turma de gente que não estava nem aí com o que fizeram com Jesus. Ele olha para eles e diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Eu volto a repetir para você, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Quem te fere não sabe o que está fazendo. Se soubesse, não te feriria. A gente só fere as pessoas quando a gente não sabe o que a gente está fazendo. Sabe? É uma canelada, é uma bola fora que a gente dá. Porque se a gente parasse para avaliar, a gente media as palavras. Mas a gente às vezes não consegue medir, fala um negócio, ofendeu o outro, machucou, aborreceu. Então só existe um remédio para isso, e o nome disso é perdão. Amém? Ao ir para sua casa, vai com essa palavra no seu coração. Aprenda a todo instante perdoar, porque pode acontecer uma situação na sua vida em que você, não tendo esse treinamento, você não consiga perdoar. E uma vez que você não consegue perdoar, o céu fica fechado para você. Não é uma doutrina do pastor Adilson, é a Bíblia que diz isso para nós. Vamos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Quero desejar uma semana de bênção para a sua vida. Que Deus te livre desse coronavírus. Se Deus não te livrar dele, que Deus te abençoe na recuperação dele. Porque querendo ou não, mais cedo, mais tarde, a gente acaba trombando com ele por aí. Que tenhamos saúde para encarar. Aline? Amém. Vamos orar pela Aline. Orar pela vida da Tânia, família da irmã Tânia Terra também. O filho está com corona e eles estão lá em quarentena. Orar pelos nossos irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre desse mal, em nome de Jesus. Também oro pela minha mãe, irmãos. Ela fez 71 anos. Hoje meus irmãos tiveram, então todo mundo, porque faltava uma irmã está em Goiás, outra irmã no Espírito Santo, não vieram. Mas nós nos reunimos hoje lá, estivemos com ela, passamos um dia junto. Uma bênção. Fazendo aquilo que não pode fazer, aglomerar. Amém. Pai, nós agradecemos o Senhor por esta palavra. Nos ensina, Senhor, todos os dias a perdoar. Nos ensina esta matemática do reino dos céus, essa dinâmica do reino dos céus, Pai, porque nós precisamos dela. Ó Deus, abençoe essas pessoas cujo nome foi citado aqui, estão enfermas, outros hospitalizados, outros que serão hospitalizados. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre eles. Abençoe a vida da Aline, guarda, livre de todo mal, Senhor. Pai querido, nos dê uma semana de bênção, de vitória. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda o teu povo, meu Deus. Livra o teu povo de todo mal. Ó Deus amado, que o Senhor possa
cercá-los por frente, de lado, ó Deus, possa protegê-los, Senhor, cada um dos teus filhos, livrando-os de todas as setas e dardos inflamados do maligno. E se há alguém aqui nessa noite, Pai, que tem dificuldade de perdoar, ensina ela, Pai, a liberar perdão no coração. Ensina ela que precisa buscar ajuda para aprender a liberar perdão no coração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, porque nós não queremos viver uma vida congregando o tempo todo e ainda não desfrutando de tudo aquilo que nós temos no reino do Senhor. E uma dessas coisas, Senhor, é ser livre para perdoar aqueles que nos ofendem. Pai, muito obrigado por esta noite. Nos leve em paz para os nossos lares, nos guarde e nos livre do mal. Amém e amém, Jesus. Levanta a sua mão para o céu. Que a graça de Deus Pai, o amor do Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Diga bem forte, amém. Tenha uma semana de vitória. Irmãos, aqueles que não participaram da ceia, pode ficar aqui à minha direita, que nós vamos ministrar agora.